capítulo 1 do primeiro livro dos Reis. Diz assim: E sendo o rei Davi já velho e avançado em dias, cobriam-no com vestes, mas não se aquecia. Pelo que lhe disseram então os seus servos: Busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, para que esteja diante do rei e o abrigue e durma ao seu lado. E assim aquecerá o rei, meu senhor. Com efeito, procuraram uma jovem formosa entre todos os termos de Israel. E acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram para o rei. E a jovem era em extremo formosa, e ela serviu ao rei como companheira e lhe assistia, mas o rei nunca a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, levantou-se e disse: Eu serei rei. E se proveu, pois de carros e de gente a cavalo, e de 50 homens que corressem diante dele. E seu pai nunca lhe tinha contrariado em todos os seus dias, dizendo-lhe: Por que tens feito assim e assim? E ele também era muito formoso de aparência. E a sua mãe, Agite, tinha-lhe dado à luz depois de Absalão. E teve conferências com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar. E eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Mas os sacerdotes Zadok e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que tinha Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas, e novilhos, e animais engordados, junto à pedra de Zoelete, que está ao lado de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Mas Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os valentes, e Salomão, seu irmão, não convidou. Então Natã falou com Batseba, mãe de Salomão, e disse: Acaso tu não ouviste dizer que reina Adonias, filho de Agite? E que Davi, o nosso Senhor, não sabe? Agora, pois, vem, permita-me que te aconselhe para que possas salvar a tua vida e a vida de teu filho Salomão. Vai e entra onde está o rei, e lhe diga assim: Não é certo que tu, Senhor e Rei meu, juraste a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E eis que, enquanto tu estiveres ainda falando ali com o rei, eu entrarei depois de ti e acabarei de confirmar as tuas palavras. Entrou, pois, Batseba, onde estava o rei, dentro do quarto, porque o rei era já muito velho, e Abisag, a sunamita, assistia ao rei. Então Batseba inclinou a cabeça e se prostrou diante do rei, e lhe disse o rei: O que tens? E ela respondeu: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Seguramente Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono. Mas agora, eis que Adonias reina, e até agora o rei, meu senhor, tu não soubeste. E ele sacrificou novilhos, animais engordados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e o sacerdote Abiatar, e Joabe, chefe do exército, mas Salomão, teu servo, não convidou. E tu, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão postos em ti, para que lhes faças saber quem tem que assentar sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outra maneira, vai acontecer que quando dormir o rei, meu senhor, com os seus pais, seremos reputados como criminosos, eu e Salomão, meu filho. E eis que ela, estando ainda a falar com o rei Natã, o profeta entrou. E avisaram ao rei, dizendo: Está aí Natã, o profeta. E quando ele entrou onde estava o rei, prostrou-se em terra sobre o seu rosto diante do rei. Então disse Natã: Ó rei, meu senhor, acaso disseste tu, Adonias tem que reinar depois de mim, e ele se sentará sobre o meu trono?
Porque desceu hoje e sacrificou novilhos e animais engordados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo diante dele e dizem: Viva o rei Adonias! Mas a mim, sendo eu teu servo, e ao sacerdote Zadoque, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Será que isto foi feito da parte do rei, nosso senhor, sem que avisasse teus servos quem tem que assentar-se sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele? Então respondeu o rei Davi, dizendo: Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei. E estava de pé diante do rei. E jurou o rei, dizendo: Vive o Senhor, que redimiu a minha alma de toda adversidade. Que assim como te jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim. E ele se assentará sobre o meu trono, em meu lugar. Assim mesmo irei fazer hoje. E então Batseba se inclinou com o rosto em terra, prostrando-se diante do rei, disse: Viva o meu senhor, o rei Davi, para sempre. Então disse o rei Davi: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles entraram diante do rei. E lhes disse o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e façam montar Salomão, meu filho, sobre a mula que é minha, e o façais ir a Gion. E ali Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, irão ungí-lo por rei sobre Israel. E tocarão a trombeta, dizendo: Viva o rei Salomão. Em seguida subireis após ele, e ele virá e se assentará sobre o meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque lhe designei para que seja rei sobre Israel e Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, dizendo: Amém. Diga assim também o Senhor, o Deus do meu senhor, o rei. Assim como foi o Senhor com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão. E engrandeça o seu trono mais que o trono do meu senhor, o rei Davi. Em seguida, desceram Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os peleteus e quereteus. E fizeram cavalgar Salomão sobre a própria mula do rei Davi e o conduziram a Gion. E o sacerdote Zadok havia tomado do tabernáculo um chifre de azeite, com o qual ungiu Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo clamou, dizendo: Viva o rei Salomão! E logo subiu todo o povo após ele, e o povo ia tocando flautas e alegrando-se com grande regozijo, de maneira que a terra se estremecia com o clamor deles. E o ouviu Adonias e todos os convidados que com ele estavam, quando haviam já acabado de comer. E quando ouviu Joabe o som da trombeta, disse: Por que motivo se faz este estrondo da cidade em alvoroço? E quando ainda estava falando, eis que Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, acabava de chegar. E disse então a Adonias: Entra, porque o homem valente és, e trarás boas novas. Mas Jonatas respondeu e disse a Adonias: Certamente o rei Davi, nosso senhor, acaba de constituir rei Salomão. Porque o rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus. E esses os fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram-no em rei em Gion. E dali subiram com regozijos de tal maneira que se pôs em comoção a cidade. Este é o estrondo que ouvistes. E também Salomão se assentou sobre o trono do rei. E além disso, quando entraram os servos do rei para abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça o teu Deus que seja o nome de Salomão melhor que o teu nome, e engrandeça o seu trono mais do que o trono do teu pai. E inclinou-se o rei sobre a sua cama, e disse mais ainda o rei: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que deu hoje quem se assente sobre o meu trono, vendo os meus olhos. Então eles se estremeceram, e levantando-se todos os convidados que estavam com Adonias, foram-se cada qual pelo seu caminho.
Adonias também temia por causa de Salomão, e levantando-se foi e se agarrou às pontas do altar. E foi dado aviso a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, e está agarrado às pontas do altar, e diz: Jure-me hoje, ó rei Salomão, que o teu servo não terá que morrer à espada. E o rei Salomão respondeu: Se ele se mostrar homem de bem, não cairá em terra nenhum cabelo dele. Mas se nele se achar maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou e o fizeram descer do altar, e ele veio e se prostrou diante do rei Salomão, e lhe disse Salomão: Vai para a tua casa. Capítulo 1 do primeiro livro de Reis vai falar sobre a soberania do Senhor, sobre o poder de Deus, sobre o Rei dos Reis, porque Adonias queria tomar o trono do seu pai, sem hierarquia, sem reverência, sem falar nada com ninguém. Mas Deus, ele é justo, perfeito e fiel. E diante disso, Batseba se encontra com o rei, declara o que está acontecendo e Davi coloca a unção dele sobre a vida do rei Salomão. Diante disso, Adonias teme, mas Salomão, ele, pela sua infinita sabedoria, não diz que vai matar Adonias, mas diz que se o seu comportamento for mau, ele será morto. Assim é a palavra do Senhor, justa e fiel, que possamos nos edificar com essa palavra, com esse estudo, e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.